Bênçãos ao homem que não os caminha, não segue os ímpios, nem do mal se avizinha, mas medita na lei, em noite ou dia contido. Como árvore beira ao rio, tem tronco erguido. A terra firme, sua raiz aperta, e seus frutos brotam na estação certa. Folhas sempre verdes, firmes seus ramos. O Senhor sabe bem onde os pés assentam. Olá, hoje vamos mergulhar numa ideia fascinante. Temos aqui umas fontes que nos trazem um argumento puramente lógico, quase como matemática, vá. Sim, é uma abordagem interessante e defende algo, bem, surpreendente, que a existência de um ser supremo, com características muito clássicas até, pode ser deduzida só pela razão, sem precisar de fé, sem precisar de olhar para o mundo físico sequer. É uma linha de pensamento bastante audaciosa. As fontes que temos incluem um diálogo muito, muito rico, sabes? Uma troca de ideias entre alguém com uma visão mais católica e outra pessoa de origem judaica, mas cética. Ah, que interessante essa combinação. Sim, e focam-se precisamente neste argumento lógico. E temos também umas notas, uns apontamentos que aprofundam mais a estrutura, as implicações disto tudo. Passo a passo, perceber onde é que está a força disto, como é que funciona essa tal inescapabilidade que se alega e como é que isto tudo acaba num conceito de ser que faz lembrar muito aquela resposta a Moisés, não é? O eu sou. Vamos lá ver se a razão sozinha nos leva até aí. E é crucial percebermos logo à partida a técnica. É um argumento que usa muito a retorção. Basicamente, a ideia é mostrar que, se tentarmos negar certas verdades fundamentais, caímos numa autocontradição. Tipo, acaba por confirmar aquilo que queríamos negar. Imagina alguém a dizer em voz alta, eu não sei falar. Pronto, a própria frase prova o contrário. O argumento que vamos ver aplica esta ideia, mas a coisas mais profundas, claro. Percebo. A retorção é uma ferramenta poderosa. Então, como é que arranca este raciocínio? Qual é o primeiríssimo passo? Aquele que não dá para fugir. Bem, o ponto de partida, de acordo com as fontes, é uma afirmação aparentemente simples. Há verdade. Ok. Há verdade. E porquê é que é inescapável? Porque qualquer tentativa de negar isto, por exemplo, dizer não existe verdade nenhuma, já é, em si, uma afirmação que pretende ser o quê? Verdadeira. Claro. Cai logo na armadilha. Exatamente. A própria negação já assume a existência daquilo que está a negar. É a retorção em ação. Ok, esse passo parece sólido. Negar a verdade é já fazer uma alegação de verdade. E depois, como é que se avança a partir daí? Pronto, o segundo passo vem direto do primeiro. A verdade implica valor. Ou seja, se existe verdade, então tem que haver a distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. São valores lógicos. Verdadeiro, falso. Ok. E tentar negar isto, dizer, sei lá, não há diferença entre verdadeiro e falso, bem, essa frase só faz sentido se for considerada verdadeira. Exato. O que já usa a distinção que se estava a tentar negar. Ok. Outra vez a retorção. Perceba a sequência. Há verdade, isso exige a distinção verdadeiro-falso, e o passo seguinte. O valor exige significado. Quer dizer, não podemos dizer que uma frase é verdadeira ou falsa se ela não significar nada. Tipo abóbora azul relógio. Isso, blá blá blá, não é verdadeiro nem falso. Porquê? Porque não tem significado. Se alguém dissesse o significado não existe, essa frase, para ser avaliada, teria de ter o quê? Significado. Lá está. A negação autodestrói-se outra vez. Precisamente. Verdade, valor verdadeiro-falso, significado. Até aqui parece uma cadeia lógica sobre como pensamos, como a linguagem funciona. Mas onde é que entra a ideia de um ser supremo nisto tudo? É agora. É no passo seguinte que a coisa muda de nível, digamos. Passo 4. O significado exige sujeito. Sujeito. Sim, a ideia aqui é que o significado não é uma coisa que está nas pedras ou que anda a flutuar no ar por si.
O significado pressupõe uma mente, uma inteligência, um sujeito que compreenda ou que atribui esse significado. Espera aí. Se fala em sujeito aqui, estamos a falar do quê exatamente? Podia ser, sei lá, a consciência humana. Nós, enquanto sociedade, que criamos significado com a linguagem? Essa é uma ótima pergunta. E o argumento antecipa isso. O ponto aqui é mais fundamental. Mesmo para nós, humanos, criarmos significado, cada um de nós, individualmente, precisa dessa capacidade de significar. A questão é, qual é a origem última disto? Da própria estrutura da realidade que permite que haja significado. Uhum. Se tentarmos negar a existência de qualquer sujeito na base disto tudo, dizer não há sujeito nenhum por trás do significado, quem é que está a fazer essa afirmação? E a dar-lhe significado? Um sujeito? Lá está a retorção outra vez. Ok, estou a seguir. A conclusão intermédia, então, seria algo como: se há verdade, tem que haver sujeito? A simples existência da verdade, a nossa capacidade de pensar parece que implica, logicamente, um sujeito na base. Sim. Mas ainda não chegámos a Deus, pois não? Ainda não. Falta refinar a natureza desse sujeito. É o quinto passo. Esse sujeito é anterior ao sistema. Sistema. O que é o sistema aqui? O universo. Sim, o universo físico, as leis da natureza, a linguagem humana, a evolução. Tudo isso. Para qualquer uma destas coisas ser inteligível, para podermos estudá-la, descrevê-la, já estamos a pressupor que existe verdade, valor, significado. Uhum. E como vimos, isto tudo pressupõe um sujeito. Portanto, esse sujeito fundamental não pode depender destas coisas. Seria um ciclo vicioso. Ele tem que ser logicamente anterior. Independente. É como se um programa de computador tentasse criar o programador que o fez. Não faz sentido. Entendo. O fundamento não pode depender daquilo que ele próprio fundamenta, faz lógica. E é aqui que o argumento dá o salto final. Para Deus? Exatamente. A conclusão final do argumento central é esta. Esse sujeito anterior, fundamental, independente, é aquilo a que tradicionalmente se chama Deus. Mas atenção, não no sentido de uma figura específica de uma religião ou mitologia, mas como o fundamento de tudo. Isso. O fundamento ontológico, a base necessária para que a realidade faça sentido, para que possa haver verdade e significado, um ser que não é causado por nada, mas que é a fonte do ser e da inteligibilidade. É um argumento denso. Muito diferente, parece-me, daqueles argumentos que partem da observação do mundo, não é? Tipo, a complexidade da natureza. Completamente diferente. A diferença-chave é que este é um argumento chamado transcendental. Ele não olha para o mundo e diz: isto é tão complexo, deve ter tido um designer. Não. Ele pergunta: quais são as condições necessárias para que o próprio ato de pensar, a própria verdade, o significado, sejam possíveis? E a resposta a que chega é: este sujeito fundamental, a força disto está na retorção, como vimos. A ideia é que tentar negar qualquer um destes passos leva a uma autocontradição lógica. Fica-se preso, digamos assim. Essa ideia da retorção é mesmo tramada. Parece quase que não dá para fugir no plano da lógica pura. Mas uma coisa é chegar a um sujeito fundamental. Outra, bem diferente, é dizer que esse sujeito tem aqueles atributos todos. Omnisciente, eterno, bom. Como é que se faz essa ponte? Não é aí que entra a fé ou alguma interpretação? É aqui que a coisa fica mesmo interessante. As fontes argumentam que não. Que esses atributos não são colados por fora pela fé. São deduzidos, logicamente, da própria natureza desse sujeito fundamental, por exclusão do que seria contraditório. É quase como desenhar um retrato a partir de uma única pista essencial. Deduções lógicas para atributos divinos. Isso parece, uau, ambicioso. Pode dar-nos, assim, uns exemplos? Como é que isso funcionaria? Claro. Peguemos em alguns. Por exemplo, necessário. Se este sujeito pudesse não existir, se fosse contingente, como se diz em filosofia, então a verdade, que depende dele, também podia não existir. Mas vimos que a verdade é logicamente inescapável, certo? Sim, pela retorção. Logo, o seu fundamento, o sujeito, também tem de ser necessário, não pode não existir. Ok, faz sentido. Um atributo deduzido da inescapabilidade da verdade. E outros? Tipo, absoluto. Absoluto? Se ele é o fundamento último, não pode depender de mais nada para ser o que é. Tudo o resto depende dele, mas ele
é independente. Isto vem daquela ideia de ser anterior ao sistema. Depois, eterno e imutável. O tempo implica mudança, sequência. Certo. Se o sujeito é o fundamento de toda a ordem, incluindo o tempo, ele próprio tem de estar fora do tempo. Ser imutável. Qualquer mudança implicaria passar de um estado potencial para um estado real, mas como fundamento último, ele é ato puro. Já está tudo realizado, não há potencial por cumprir. E a natureza dele? Seria material. Com partes. Logicamente, teria de ser imaterial e simples, ou uno. A matéria implica ter partes, ser divisível, mudar, ocupar espaço. Tudo isso são características que contradizem ser absoluto, imutável e o fundamento do próprio espaço. Ok. E ser simples, não ter partes, decorre de ser absoluto. Se tivesse partes, dependeria delas para existir, o que não pode ser, se é o fundamento. E aqueles atributos mais divinos? Saber tudo, poder tudo, ser bom. Como é que a lógica chega aí? De forma parecida. Omnisciente. Se ele é o fundamento de toda a verdade, então nenhuma verdade lhe pode ser exterior, digamos. Ele contém toda a verdade. Omnipotente, como fundamento de todo o ser e de todo o valor, o seu poder é o de sustentar tudo o que é logicamente possível existir. E bom, aqui o argumento clássico é que o mal não é uma coisa em si, mas uma falta, uma privação de bem, de valor. O fundamento último do próprio valor não pode ser, ele mesmo, uma ausência de valor. Seria contraditório. Portanto, tem de ser bom. E, pessoal, Isso também se deduz. Sim, e é crucial. Significar, conhecer, valorar. Isto são atos de quê? De inteligência, de vontade. São características de uma pessoa, não de uma força cega ou de uma lei impessoal. Portanto, a alegação é mesmo essa. Começando só com a verdade. A lógica pura por si só obriga-nos a concluir a existência de um ser necessário, absoluto, eterno, imutável, simples, imaterial, omnisciente, omnipotente, bom e pessoal. É um quadro impressionante se a lógica aguentar. As fontes até mencionam outros, não é? Infinito, omnipresente, mas a ideia da dedução é a mesma. exatamente. O ponto central que defende é que não se estão a inventar atributos à medida. A pretensão é que são consequências lógicas, inevitáveis, da própria natureza do fundamento da verdade. É como um processo de eliminação filosófica. O que é que resta quando se exclui tudo o que é contraditório? Resta este ser. E isto volta a ligar àquela frase dita a Moisés, não é? Sem dúvida. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta não é um nome como João ou Maria. É eu sou aquele que sou. Ou, simplesmente, eu sou. Este sujeito lógico a que chegamos, necessário, absoluto, fundamento do ser e da verdade, parece ecoar isso de uma forma muito profunda. Não o nome que me limita, mas a própria afirmação do ser. Isso mesmo, como fonte de toda a realidade. O Deus da lógica, digamos assim, e o eu sou da Bíblia parecem apontar para a mesmíssima realidade última. É uma convergência. Poderosa, sem dúvida. Mas, como seria de esperar, um argumento destes, mesmo que se diga puramente lógico, vai encontrar objeções, resistências. O diálogo que temos como fonte até menciona algumas, certo? Vindas da física moderna até. Sim, claro. Objeções que tentam minar a necessidade desse sujeito fundamental único, ou a ideia de que o universo precise de uma explicação para além de si mesmo. São desafios importantes, sem dúvida. Uma delas que é referida é a teoria do multiverso. A ideia, assim, por alto, é que talvez o nosso universo seja só um entre muitos, talvez infinitos universos, cada um com leis físicas um bocadinho diferentes. E se for assim, o facto de o nosso ter as condições certinhas para a vida, o tal ajuste fino, seria só sorte, pura estatística. Não precisava de um ajustador intencional. É uma hipótese muito discutida em cosmologia, sim. No entanto, a resposta que surge no diálogo é que, bem,
O multiverso pode não resolver o problema de fundo. Em vez de explicarmos um universo afinado, temos de explicar a origem de uma espécie de máquina que gera infinitos universos, com as suas próprias regras, os seus próprios parâmetros. De onde vem essa máquina? Exato. A complexidade parece que só é empurrada um nível acima. E mais importante, talvez, o argumento lógico central que vimos não depende de observações sobre o ajuste fino do universo. Baseia-se nas condições para que o pensamento seja possível. Condições que seriam necessárias até para pensar sobre multiversos. Pois, o argumento base não é cosmológico, é lógico, transcendental. Percebo. E outra objeção que mencionam ligada à mecânica quântica, aquela coisa do gato de Schrödinger, a ideia de que a realidade quântica é indefinida até ser observada. Essa objeção toca num ponto ainda mais fundamental. No mundo quântico, as coisas parecem existir em vários estados ao mesmo tempo, a tal superposição. Pense numa moeda a girar no ar, antes de cair cara ou croa. Ok. A objeção sugere que talvez a realidade fundamental seja assim mesmo, indefinida, e só colapsa para um estado quando há uma observação. Se for assim, talvez não seja preciso um sujeito ou uma consciência primordial para definir a verdade. Ela podia existir nesse estado quântico potencial. Isso avalaria a ideia de que a verdade exige um sujeito definido, não é? É o que a objeção pretende, sim. Contudo, a resposta dada no diálogo aponta para outra possibilidade. Talvez essa indefinição quântica seja um limite do nosso conhecimento, da nossa capacidade de medir, e não uma indefinição na própria realidade. O gato estaria vivo ou morto mesmo antes de abrirmos a caixa. Exatamente. Poderia ter um estado objetivo, mesmo que nós só o descobramos ao medir. Se for assim, a necessidade lógica de um sujeito como fundamento da verdade e do significado mantém-se, independentemente das esquisitices de como medimos o mundo quântico. Portanto, segundo estas fontes, mesmo estas objeções mais sofisticadas da física contemporânea não conseguiriam derrubar o argumento lógico central, porque ele opera num nível diferente, no nível das condições para que qualquer pensamento, incluindo o pensamento científico, seja possível. Essa é a defesa apresentada. O argumento transcendental foca-se nas pré-condições da própria razão. Para estarmos aqui a discutir multiversos ou estados quânticos, já estamos a usar lógica, já estamos a pressupor a verdade, o valor, o significado e, segundo o argumento, implicitamente já estamos a pressupor o sujeito que fundamenta tudo isso. A força do argumento estaria mesmo nessa alegada inescapabilidade lógica. Se as premissas iniciais como há verdade são irrefutáveis por retorção e se as deduções a seguir são válidas, a conclusão parece seguir-se quase inevitavelmente. É essa a estrutura. Então, o que é que retiramos desta nossa exploração? Parece que estamos perante um argumento que diz que a nossa própria ferramenta de pensar, a razão, se for usada até ao fim de forma rigorosa, aponta para um fundamento último com características divinas. É essa a alegação central, sim. Que a razão humana, quando usada a sério, sem medo, não nos leva para o vazio ou para o vale-tudo do relativismo. Pelo contrário, leva-nos a um sujeito absoluto. E que qualquer tentativa de escapar logicamente a essa conclusão acaba por nos trazer de volta a ela, por causa da retorção. É quase como estar numa sala onde todas as portas lógicas trancam por dentro e apontam todas para o centro. Isto deixa-nos com uma reflexão final, no mínimo, intrigante. Se este argumento estiver certo, se a nossa ferramenta mais básica para conhecer a realidade, a razão, contém nela uma espécie de assinatura que aponta para além do mundo material, que aponta para um eu sou, que é a condição para que tudo o resto exista, incluindo o nosso próprio pensamento. Que implicações é que isso tem para a forma como vemos o mundo? E como nos vemos a nós mesmos? É a grande questão que fica, não é? Poderá a lógica, afinal, ser uma ponte inesperada para o transcendente? É algo que, acho eu, vale a pena continuar a pensar, a explorar,